Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nossa terceira aula, tá? Então vamos lá falar de... Deixa eu ver do que a gente vai falar. De arritmia cardíaca. Continuando a aula lá da sala de aula, né? Então eu vou falar da arritmia, tá? Arritmia cardíaca. Quais são as causas da arritmia? Coração em condições normais, a gente já conversou sobre isso, ele bate de 60 a 100 vezes por minuto, né? Em pessoas que se exercitam rotineiramente ou que recebam medicamentos para diminuir o ritmo cardíaco, a frequência pode cair aí para 55 BPM, né? Batimentos por minuto. Se sua frequência for rápida, acima de 100 batimentos por minuto, essa condição é chamada de taquicardia. A gente falou sobre isso lá na sala também, sobre as terminologias, né? E a frequência lenta, no caso de insuficiência cardíaca, é bradicardia, tá? O que causa arritmia? Anemia pode causar arritmia cardíaca, ansiedade, estresse, medo, uso de pílulas para emagrecimento, exercício, febre, ventilação excessiva, quer dizer, tá recebendo... Lembra que eu falei o negócio da régua? Tomar cuidado quando for fazer a nebulização do paciente, não colocar no oxigênio e colocar no ar comprimido. Então, ventilação excessiva pode dar arritmia cardíaca. Os baixos níveis de oxigênio também dá arritmia. Doenças da válvula, como a válvula atrioventricular. E problema de tireoide, hipertiroidismo também pode dar arritmia cardíaca. Quais são os fatores de risco para a pessoa ter uma arritmia cardíaca? O uso excessivo de cafeína. Lembra que eu falei na aula passada sobre as inas? Cafeína, heroína, cocaína, todas as inas dão um aumento da frequência cardíaca, podendo o paciente ter uma parada cardíaca, né? Então, o uso excessivo de cafeína pode dar arritmia. Uso excessivo de medicamentos para doenças como tireoide, asma, pressão alta ou outros problemas. O uso excessivo de algumas medicações podem causar arritmia. Olá, uso de cocaína, uso de nicotina também podem causar arritmia cardíaca. Quais são os sintomas? O principal sintoma é aquelas batedeiras, aquelas palpitações, né? Que chamam as taquicardias. Aumentou a frequência, a pessoa pode ter desmaio, a pessoa pode ter tontura, a pessoa pode ter confusão mental se esse batimento diminuir também, tá? E a pessoa pode morrer. Tá? Porque lembra a arritmia cardíaca? Bate, 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 volta batendo devagar. Bate, 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 volta batendo normal, entendeu? Quais são os diagnósticos? Mais comum, o eletro e aquele Holter que eu expliquei para vocês na aula passada, né? Aquele monitoramento que faz, pega aquele aparelhinho, monitora aqui, põe aqui no peito, que nem um eletro, né? Põe o manguito e fica lá insuflando, desinsuflando, né? Quanto mais a pessoa se movimenta, mais o aparelho vai detectar, né? A pulsação, o batimento cardíaco desse paciente. O ecocardiograma, angiografia das coronárias e um eletrofisiológico. Qual que é o tratamento, gente? O tratamento pode ser medicamentoso, né? Praticamente medicamentoso. E o controle desse batimento. Às vezes, pessoal,
Se a pessoa o coração chega a parar, um tratamento que é muito utilizado é o que? O marca-passo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, o marca-passo é quando o coração dá aquela paradinha, o marca-passo vem, dá um choquinho e o coração volta a bater, tá? Que é aquilo que eu falei, o coração bate, 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 bate um pouco, bate, 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 bate um pouco. Então, às vezes, ele pode parar de bater. Parando de bater, aí é instalado esse marca-passo, estão vendo? Esse marca-passo antes era trocado de 10 em 10 anos. Hoje em dia, esse marca-passo fica no paciente o resto da vida. Como que é recarregável? Conforme o ritmo do coração dele, tá bom? Aí eu falei também na aula passada sobre aterosclerose. O que é aterosclerose? Placa de gordura onde? Nas artérias e veias do coração, né? Então, olha lá, a aterosclerose é uma condição em que ocorre o acúmulo de placas de gordura ou placas de ateroma, colesterol e outras substâncias na parede das artérias, o que impede o fluxo sanguíneo, podendo levar a complicações mais graves. Uma das complicações é o IAM, que a gente viu na aula passada, né? Suas manifestações dependem do local que a doença compromete primeiro. Entre elas estão o infarto, a angina, né? Que acomete o quê? As artérias coronárias, que a gente viu, dando o quê? Dor. E o que causa isso? A calcificação, né? Aí a pessoa tem o acometimento dos membros inferiores, aí ela pode ter um AVC, né? E assim vai. Quais são as causas? É o próprio acúmulo do que? De gordura, né? De colesterol na parede das artérias. Esse acúmulo promove o estreitamento das artérias ou das veias, prejudicando ali o fluxo do sangue. Ou então pode ter a pessoa que tem assim problema de coagulação, um coágulo, ele se prender na parede e vai formando coágulo, e os coágulos vão se juntando ali na parede da artéria ou da veia, de modo que vai aumentando, impedindo o fluxo. Também pode acontecer? Pode acontecer. Quais são os fatores de risco? Pressão alta elevada, colesterol não precisa nem falar. Lembra que eu falei lá na aula do paciente que eu vi? Foi colher o sangue, tinha, né? Uma placa de gordura bem grande, né? Diabetes, obesidade, tabagismo, história de doença cardíaca na família, sedentarismo e doenças renais crônicas também pode causar aterosclerose. Lembrando que o que? O rim filtra o que? Os minerais. O que pode causar? Qual é o mineral que pode se acumular nas artérias, que eu falei para vocês? É o cálcio, né? Qual que é o diagnóstico para a aterosclerose? Uma angiografia coronária, ecograma eletro e angiotomografia, né? Para ver as artérias do coração. Quanto maior o cálcio que tiver no corpo desse paciente, maior o risco do que? De entupimento, né? Aí a gente tem também a obstrução, que aí a gente chama de estenose. Aí precisa ver qual é o grau dessa obstrução, se já tá obstruído, né? Se já tiver obstruído, como que faz o teste do grau para ver? Ou faz uma angiografia por ressonância magnética para ver como que tá o entupimento, uma ultrassonografia com Doppler das carótidas e das artérias, uma angiografia
E o teste de esforço físico, que é o teste da ergométrico, tá? Qual o tratamento? Medicação. Para quê? Para diminuir o colesterol e diminuir a pressão arterial. Aí tem uma mostrazinha para vocês do entupimento. Aí a gente vê que que a placa de gordura ela entope tanto que não tem fluxo sanguíneo. Pode acontecer no coração e causar IAM, a gente viu que pode. Aí eu falei para vocês do stent na sala de aula. Lembra da redinha que eu falei que é colocado para aumentar o lumen de lá da veia, da artéria coronária, lá das carótidas? Tá aí. Esse aí é o stent que é colocado, tá? Tem paciente que coloca 3, 4 stents, tá bom? E acabou. Obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê na próxima. Beijo, beijo.